Olá, eu sou a Alessandra Rufino e estou aqui para te acompanhar nessa jornada do autoconhecimento. Como é importante a gente conhecer a si mesmo, conhecer as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, saber os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, saber como trabalhar tudo isso. Bem, eu não estou contando nenhuma novidade para você, essa é a grande verdade. Mas será que nós estamos realmente preparados para nos conhecer? Será que nós estamos preparando planos relacionados às nossas características? Pois bem, então fica comigo até o final deste vídeo para que você possa participar desse teste de preferência cerebral, um teste que vai falar um pouco mais sobre o seu perfil e até como você se relaciona com outros perfis e como você pode extrair o melhor. Este é o meu convite para que você vá em busca da sua essência, para que você conheça a sua melhor versão. Eu costumo dizer o seguinte, a gente pensa em muitas mudanças na nossa vida, a gente pensa em como pode mudar o mundo, mas será que a gente consegue mudar o mundo que existe aqui dentro? Porque este é o primeiro pilar para a grande mudança. Acredite, eu trabalho com desenvolvimento humano há alguns anos e eu posso te dizer que nesse meu trabalho, treinando líderes, treinando vendedores, trabalhando com desenvolvimento de equipes, esta base ela precisa estar estruturada para que a pessoa possa avançar. E muitas das pessoas acabam me procurando, por quê? Porque elas querem trabalhar as suas competências como líder. E quando eu faço um convite para ela, um convite de autoconhecimento, um convite para ela entender o seu propósito, aquilo muitas vezes parece até desconectado, sabe? Ela fala, mas por que eu preciso disso? Porque quem conhece a si mesmo tem uma arma poderosa em mãos. Gente, pensa o seguinte, se você consegue controlar o que você está sentindo, se você consegue controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos, não como um jogo onde você coloca limites, não é nada disso. Ao contrário, é uma característica para te colocar num patamar ilimitado, onde você tem conhecimento, tem informação e sabe como utilizar de uma maneira intencional. O que significa isso? Eu tenho uma intenção, eu tenho um propósito, eu entendo qual é o resultado, o que eu vou colher como resultado disto. Eu até falo, minha missão é desenvolver as pessoas para fazer o bem. Sabe por quê? Essas armas são tão poderosas que a minha única expectativa é que ela use para fazer o bem. Eu até falo no momento do teste que um dos pontos fracos de um desses perfis é a habilidade de manipular pessoas. Mas eu digo que se essa pessoa entender e mudar o manipular para influenciar as pessoas, ela tem uma arma poderosa, produtiva e muito rica. Porque quando eu tenho a habilidade de influenciar pessoas para gerar frutos bons, quem disse que é para eu guardar essa habilidade? Eu tenho mais é que usar essa habilidade. Agora, será que eu tenho consciência disso? Porque é o seguinte, vamos entender o que é conhecimento e o que é sabedoria? Conhecimento funciona mais ou menos assim. Eu sei que o tomate é fruta. Agora, eu coloco o tomate na salada de fruta? Não, isso é sabedoria. Eu tenho uma informação, eu conheço um pouco mais sobre o meu perfil, conheço mais sobre mim e assim eu consigo me relacionar melhor, não só comigo, como também com as pessoas que estão à minha volta. A minha equipe, o meu grupo, a minha família. E isso é algo valoroso demais. Então, por isso que eu te convido. Pega um papel e caneta. Aproveita que aí embaixo, em algum lugar, eu falo aqui embaixo porque normalmente está na parte de baixo, tá o link para você baixar esse teste de preferência cerebral. Esse teste você vai aplicar, já vai obter a resposta e, inclusive, eu vou te dar um plus. Se você quiser aplicar esse teste com um grupo que você conhece, que pode ser o grupo da sua família ou até sua equipe, o vídeo também você vai poder fazer o download para fazer a aplicação. Gostou da ideia, né? Sabe por que eu faço isso? Porque o meu compromisso está relacionado ao seu resultado.
Eu acredito que quando a informação chega na minha mão, eu preciso compartilhar ela. E uma dessas maneiras é compartilhar essa informação com detalhes para que você possa aplicar e obter o melhor resultado. Combinado? Gente, pensa o seguinte, qual que é ao longo desses anos, qual é a estrutura de pensamento? Inclusive, vou deixar outro link para você, além do download desse teste. Eu vou deixar o link de mais informações sobre os outros cursos que eu ministro, inclusive na plataforma digital. Tem o Lidere-se, uma imersão em autogestão, tem o Fábrica de Líderes, e eu sempre faço convite para as pessoas participarem primeiro do Lidere-se para depois participar da Fábrica de Líderes, porque é o conceito que eu comecei a falar com você aqui no início do vídeo. Se você quer liderar com excelência as outras pessoas, primeiro você precisa se liderar, praticar a autoliderança, praticar a autogestão, correto? Para depois você compartilhar isso com as outras pessoas, influenciar as outras pessoas. Então eu vou deixar o link aí para você também. Preparado para fazer o teste? Tá com alguma dúvida? Pontos importantes. Logo no início desse teste eu já esclareço algumas informações. Por quê? Porque, é claro, você vai fazer um teste de autoconhecimento. E tem algumas coisas que você não vai gostar de ouvir. Mas abre o seu coração, abre a sua mente. Pegue aquilo que você fala assim, está fazendo sentido para mim e o que eu vou poder mudar na minha vida, na minha carreira para gerar resultados impactantes. Um ponto muito importante, não termine esse vídeo sem fazer um plano de ação, de pensar em atitudes, comportamentos, ações que você vai executar a partir do momento que você desligar esse vídeo, você fala assim, não, eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu vou investir em mim, eu vou investir na minha carreira, eu vou investir para gerar novos resultados. Pensando nisso, agora sim você está preparado para começar esse teste, de preferência cerebral. Agora vamos para o teste. Olá, eu sou a Alessandra Rufino e estou aqui para te acompanhar nesta jornada de autoconhecimento. Eu costumo dizer que quando a gente quer mudar o mundo lá fora, a gente primeiro precisa começar a mudar o mundo aqui dentro. E esse teste é uma das maneiras que você pode trabalhar na sua vida para entender um pouco quem é você. Onde estão as suas fortalezas, onde estão as suas fraquezas e o que você pode fazer de diferente para alcançar seus resultados. Baseado nisso, pegue o papel e caneta para que você possa começar esse teste e conhecer um pouco mais sobre você. Combinado? Algumas regras importantes nesse teste. O objetivo é promover o autoconhecimento para que o indivíduo promova seu autodesenvolvimento. O resultado do teste não te define. Ele provoca a conscientização para que você desenvolva o seu melhor. Valendo com a Alessandra Rufino. Eu sempre falo, vamos extrair o nosso melhor, vamos além. Então esse teste de preferência cerebral é uma identificação de perfis. Vamos entender um pouquinho mais. Eu gosto de uma descrição que diz que personalidade, ou nosso perfil, é a maneira como a gente escolheu para sobreviver no mundo. Isso começa a fazer muito mais sentido para a gente, porque a gente começa a entender por que muitas vezes eu entro nesse automático e acabo agindo dessa maneira. Logo, o teste ele tem o objetivo de trazer um pouco deste teu perfil, mas é muito importante lembrar, qualquer teste nunca vai trazer a totalidade de quem você é ou quem você está. Ele vai trazer uma representação, porque o que influencia e muito no seu teste é o cenário que você está inserido. Qual é o momento que você está vivendo hoje? O teste consiste no levantamento da preferência cerebral do indivíduo. Não existe certo e errado. Temos ligações com todos os perfis, alguns mais, outros menos. Não existe um perfil perfeito. O objetivo do teste é promover o autoconhecimento, fortalecer pontos fortes, neutralizar pontos fracos, focar-se no contexto e cenário. Bem, são 25 slides com 4 palavras. Escolha apenas uma das palavras.
a que mais chamar a sua atenção. Tempo para cada slide aí, 8 segundos. Liste uma folha, as letras e coloque suas pontuações conforme sua escolha. Então, o que vai acontecer? Você, nesse momento, não vai escolher a palavra que você acha mais legal, que você acha mais interessante. Você vai escolher a palavra que tem mais conexão com você. Você vai ler e naquele momento você diz, foi essa palavra que está na letra A. Aí marca 1 ponto para a letra A. Não, foi essa palavra que está na letra B. Marque 1 ponto para a letra B. Não, foi essa palavra na letra C ou na letra D. Não se preocupe, você não precisa escrever as palavras. Só marque os pontinhos em cada letra, porque no final do teste a gente vai somar quantas palavras você escolheu que estão no A, quantas palavras você escolheu que estão no B, quantas palavras que você escolheu que estão no C e quantas palavras você escolheu que estão no D. Importante, nesse processo, vá naquilo que tem mais conexão. Muitas vezes não faz sentido, às vezes uma palavra de um slide tem uma conexão com outra. Lembre-se, não tem certo e errado. O processo aqui funciona para que você promova o seu autoconhecimento e você vai começar a pensar perante algumas situações como você reage e como você pode conduzir da melhor maneira para alcançar o seu resultado. Fez sentido para você? Eu vou mostrar só o primeiro slide para ver se você entendeu o que a gente conversou. A, idealismo. B, meticulosidade, diversão e persistência. Escolha um. Fala, Alessandra, já começou o teste? Não, só mostrei o primeiro slide. Calma, calma, calma. Só mostrei o primeiro slide para você entender. Vão aparecer 4 palavras, você vai escolher uma palavra, tá bom? E essa palavra, se for a A, marque um ponto no A. Se for a B, marque um ponto no B. Se for a C, marque um ponto no C. E se for a D, marque um ponto no D. Eu sei que existem alguns perfis que já estão aqui irritados com o vídeo. Sabe por quê? Porque fala, Alessandra, eu já entendi. Começa a fazer o teste. Outros falam, ufa, ainda bem que você voltou. Eu ainda não estava preparado. E um outro tipo de perfil fala assim, nossa, eu precisava mesmo de um papel e caneta? Sim, pegue agora o papel e a caneta, combinado? Agora sim, vamos juntos nessa jornada. Idealismo, meticulosidade, diversão, persistência. Escolha um desses e marque o seu ponto. Inovação, organização, integração, execução. Antecipação, regras, acordo, persistência. Complexidade, sistematização, interatividade, objetividade. Curiosidade, planejamento, relacionamento, direção. Questionamento, detalhamento, participação e impulsividade. Descobertas, previsão, naturalidade, determinação. Irrelevância, inevitabilidade, socialização, facilidade. Liberdade, controle, compreensão, paciência. Revolução, lógica, tradição, quantidade. Escolha, melhoria, lazer, autonomia. Independência, acúmulo, assistência, empreendimento. Aventura, ordem, cooperação, execução. Criatividade,
pontualidade, parceria, vantagem. Adaptação, consistência, equipe, líder. Desafio, estratégia, percurso, chegada. Novidade, controle, solidariedade, atuação. Desconfiança, prevenção, união, ataque. Mudança, rotina, amizade, produtividade. Mistério, compensação, reencontro, pressa. Estranheza, perfeição, envolvimento, foco. Eficácia, perícia, experiência, sucesso. Desligado, gradativo, justiça, firmeza. Polêmica, prudência, coletividade, insistência. Multiplicidade, cautela, conjunto, competição. Qual foi o resultado? Quantos pontos você fez em cada letra? Some agora. Quantos pontos você fez na letra A? Tem gente agora que está contando se tem, né, a quantidade de slides que nós comentamos lá no início. Letra B, quantos você fez? Letra C e letra D. Somou? Você provavelmente, alguns devem ter dado tipo 7 em um, 8 no outro, 12. Alguns falam assim, nossa, como eu tenho muito D, como eu tenho muito C, como eu tenho muito B, como eu tenho muito A. Outros falam assim, nossa, o A e o C deu mais alto. Não, meu B deu mais alto. Ou, nossa, quase que foi igual todos. Lembrem-se, não existe perfil perfeito. O objetivo aqui é que você entenda um pouco mais quem é você, como você trabalha dentro do seu processo de preferência cerebral e tão importante quanto isso é você aprender como você se relaciona com os demais. Esse teste, ele é muito gostoso de fazer e eu recomendo, inclusive, que você faça junto com a sua família, junto com a sua equipe, junto com seus colegas de trabalho, porque quando a gente começa a entender como cada um é, fica muito mais fácil da gente se relacionar. Um ponto extremamente importante. E para isso, eu vou te chamar agora aqui de canto. Baseado no resultado desse teste, o que você não pode é usar ele como uma desculpa. Ah, sabe como que é, né? Eu sou esse perfil e aí eu funciono dessa maneira. Ele deve funcionar como uma alavanca para os seus resultados. Sabendo quem você é, quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos, parte de você trabalhar em busca dos seus resultados. Eu vou comentar um pouquinho durante o resultado agora, como eu funciono e como ao longo desses anos eu venho trabalhando as minhas competências. Quando a gente está num grupo, então ponto número 1, não rotule ninguém. Ah, sabia, tá vendo? Você é um golfinho, você é um lobo, você é um tubarão, você é uma águia. É até divertido. E até pelo meu perfil, eu sou a primeira a brincar com as pessoas a respeito disso. O ponto é quando eu pego isso como uma desculpa. Então, ou eu rotulo as pessoas e digo, tá vendo? É assim porque é um golfinho, é assim porque é um tubarão. Estou rotulando e estou limitando a abrangência dessa pessoa. E por outro lado é quando eu trago esse limite para a minha vida. Quando eu rotulo a minha vida e falo, tá vendo? É dessa maneira, eu sabia que era assim. Então, nesse processo, é muito importante, tá ok? Que você não utilize isso nem como desculpa e você nem rotule as pessoas. Vamos voltar lá? Maravilha! Baseado nisso, ou você é uma águia, quem deu mais A,
mais B é um lobo, mais C um golfinho e mais D um tubarão. O resultado define a predominância do seu perfil, se você é mais águia, mais lobo, mais golfinho ou tubarão. E nesse processo, olha só o que acaba acontecendo. O lobo, que é o B, ele é movido por ordem e controle. Ele é o famoso fazer certo. Eu já sei que se você estiver numa sala fazendo esse teste com os teus colegas, com a sua equipe, o pessoal já começou, sabia que fulano era lobo, aí o pessoal já começa a tirar sarro. Ou aquelas pessoas falam assim, nossa, sou eu. Ela só lê o título aqui, ela diz, realmente eu sou assim, eu sou um lobo. Não quer dizer que os outros perfis não tenham desejo de fazer a coisa certa, não é isso. É que o lobo, o motivo que o leva a isso é uma coisa muito importante. Os perfis, eles podem fazer a mesma coisa, mas o que motiva eles é um pouco diferente. O comportamento desse lobo, detalhista, organizado, estrategista, busca do conhecimento, pontual, conservador, previsível. Como eu falei, não quer dizer que os outros perfis não sejam pontuais. O fato é que este lobo, ele tem muito mais, eu costumo dizer assim, ele desprende menos energia para realizar isso que está ligado ao comportamento dele. Aproveitando, já falo um pouco de mim. Eu sou predominantemente uma águia. Só que para o meu tipo de trabalho é muito importante também que eu desenvolva mais o meu lobo. Então eu desprendo mais energia para desenvolver esse lobo. Não quer dizer que eu não consiga executar as tarefas que um lobo executaria com menos energia. Faz sentido para você? Então, olha só. O lobo, e aí vem um outro ponto muito importante, não só sobre esse perfil, como todos os outros demais. Existem pontos fortes e pontos fracos que eles mudam de lado, se ele é forte ou fraco, dependendo do cenário. Porque, por exemplo, ponto fraco, detalhista, estruturado, demasiadamente sistematizado. Quem é que muitas vezes fala assim, eu precisava de alguém exatamente assim no meu projeto? Poxa, então eu preciso de alguém que tenha o lobo com muita evidência. Outros pontos fracos desse lobo. Dificuldade de se adaptar a mudanças, né? Não gosta de arriscar, pode impedir o progresso e tem aversão a riscos. E aí o que acaba acontecendo? Qualidades e pontos fortes. Regras, normas, qualidade, sistemas, método, procedimentos, consistência, conformidade, lealdade e segurança. Agora, lembra que eu falei que esse teste, tão legal quanto saber como você é legal saber como eu posso motivar alguém que tem esse perfil, porque aí eu posso entender e saber como trabalhar a minha comunicação. Perceba, a águia ela vai ter um estilo de comunicação muito mais livre do que um lobo. O lobo ele precisa de mais detalhes na sua comunicação. Logo, se eu lidero ou sou liderada por um lobo, então os dois caminhos. O lobo, quando vem conversar comigo, que é uma águia, ele precisa trazer uma comunicação muito mais light para alcançar o seu resultado. E vice-versa, quando uma águia vai vender uma ideia e conversar com o lobo, quantos detalhes ele precisa inserir no seu processo. Começa a fazer sentido para você? Por quê? Porque muitos de nós não fortalecemos os nossos relacionamentos porque a gente acha que o outro é como a gente. Guarda isso. O óbvio não é óbvio, porque o óbvio está partindo do seu ponto de vista, não do ponto de vista da outra pessoa. Ele é movido pelo fazer certo. O que motiva ele? Certeza, compreensão exata de quais são as regras. E, a regra é essa. Todo mundo gosta de regra, mas o lobo gosta mais. Conhecimento específico do trabalho. Por exemplo, tubarões têm um grande desafio de liderar lobos, mas eu vou falar para você que eles montam uma parceria fantástica, porque o tubarão gosta de ter informação. Logo, quem que tem as informações? O lobo. Olha só que maravilha. Agora, quando ele vai se comunicar, muitas vezes esse tubarão, ele vai muito direto ao ponto final e o lobo ele precisa de um pouco mais de informações para executar uma determinada tarefa. Então, sabendo disso, você pode fazer adaptações na sua comunicação para alcançar o resultado e para motivar esse lobo a alcançar o resultado dele.
E aí o lobo também ele é motivado por ausência de riscos e erros, isso é, você apresentar os prós e contras e como ele chegaria ao seu resultado, perceber o produto acabado, começo, meio e fim. Vocês aí se estão fazendo em grupo, ou se na sua cabeça já vem um lobo na sua mente, você fala assim, nossa, realmente, fulano de tal é um lobo, se eu conversar com ele assim, vai ser tão melhor a nossa conversa? Ou você também deve estar pensando, se você é o lobo, ai, adoraria que as pessoas viessem falar comigo dessa maneira, seria tão bom. Logo, a gente começa a entender essas relações, como eu sou, como eu me relaciono com o outro. Olha que legal, gente, quando a gente começa a ter essa inteligência. Inclusive, a gente está falando de liderança, de condução de pessoas, mas se você é um vendedor, já pensou como isso fortalece a tua relação nas vendas e você consegue vender melhor as suas ideias? Pensa sobre isso. São pontos extremamente importantes no processo. A águia. Bem, gente, eu sou uma águia muito alta. Que me move criatividade e liberdade, fazer diferente, comportamentos criativo, intuitivo, foco no futuro, distraído, curioso, informal, flexível, inspira ideias. É claro, já fico feliz só de falar de mim. Qualidades aí. Foco no futuro, descontração, diferença, fantasia, pensamento macro, busca inovação, provoca mudanças radicais, antecipa o futuro, criatividade. Mas, lembra que eu falei, pontos fortes e fracos dependem do cenário. Mas a águia tem um grande desafio aí, falta de atenção para aqui e agora, impaciência e rebeldia, e defender o novo pelo novo. Alessandra, como é isso, defender o novo pelo novo? Às vezes, essa águia, ela é muito emocional. Então, o que acontece? Ela nem sempre entende, apesar dela ter o pensamento macro, tem coisas que ela só absorve porque é novo. Vou dar um exemplo. Eu, falando até de perfil de compra, eu falei da habilidade de vender, eu tenho uma coisa comigo, quando eu vou num restaurante, eu, por hábito, eu peço um prato, a minha irmã pede outro prato, porque a gente já quer experimentar, né, alguma coisa nova. Ela tem os seus motivos para fazer esse pedido. No meu caso, eu estou buscando o novo pelo novo. Muitas vezes, quando eu vou comprar alguma coisa no mercado, algum brinde, algo desse tipo. Uma outra coisa que me chama atenção, se eu vou numa academia, eu fico olhando o que tem de novo, o que tem de inovador, o que é diferente. São coisas assim que tem muito a ver com a nossa preferência cerebral. Lembra, a gente tem um pouquinho de todos. Até, inclusive, falando da questão da academia, vou antecipar. Eu tenho também pontos de golfinho. O golfinho, ele gosta muito, assim como a águia, de algumas coisas que envolvem grupos. Então, se ele chega numa academia de ginástica, por exemplo, ele gosta de ver um painel com pessoas, com grupos. Então, é muito interessante. Não quer dizer que os outros não gostem de grupos, mas o fato é que essas pessoas se movem ou decidem, o seu processo de decisão está muito conectado com essa preferência cerebral. Fazer diferente, fatores que motivam. Então, se você tem uma águia na tua equipe, pessoas na sua equipe ao seu redor, liberdade de expressão, ausência, eu tô rindo aqui sozinha, né, porque eu falo, liberdade de expressão assim, ó, fala, né, o que tem que fazer e me deixa livre para eu trabalhar aqui. Ausência de controles rígidos, ambiente de trabalho descentralizado, liberdade para fazer exceções. Acho que é um dos grandes desafios que pessoas que me lideraram ou me lideram em algum processo, elas, quando eu vou conversar com elas, eu sempre estou pensando numa outra oportunidade. E quantas vezes, até por saber disso, eu percebo que eu estou indo num campo que eu não preciso. Por que eu preciso de uma exceção? Então, olha só, os dois lados. Quando eu me conheço, eu também aprendo a entender os meus limites, porque tem coisas que eu estou fazendo e não tem. Eu estou no automático, mas eu não estou intencionalmente pensando naquilo. E aí, oportunidade para delegar tarefas e detalhes. Porque é uma pessoa que perde o foco, não é isso? O golfinho. Nesse momento, pausa. Porque nesse momento o tubarão está pensando, por que ainda não falou do meu perfil? Porque nesse momento a gente pensa assim, vamos deixar por último, que é legal você pensar que você é um tubarão e você já está irritado.
Ai, ai, o golfinho ele gosta de fazer junto. Felicidade e igualdade. Sensível, relacionamentos, time, tradicionalistas, contribuição, busca harmonia, delega autoridade. São pessoas que estão sempre precisando de gente, né? Acho que golfinho é gente. Qualidades e pontos fortes. Tradição, diversão, sentimento, participação, celebração, preservação, manter comunicação harmoniosa, desenvolver e manter a cultura empresarial, comunicação aberta. Esse é o golfinho. Quais são os pontos fracos deste golfinho? Esconder conflitos. Sabe o famoso tapa-sol com a peneira? Felicidade acima dos resultados. Nessa hora tem alguns golfinhos que falam assim, não é bem assim, Alessandra. Lembra o seguinte, um processo de autoconhecimento, um teste como esse, nem sempre vai trazer, a gente está trazendo uma parte, eu falei, ele não está revelando a totalidade. O cenário vai influenciar em quem você está ou quem você é. E nesse momento, ele está falando de uma característica que você pode fazer sem perceber. Até fez um apito. Que é você, muitas vezes nesse processo, por não ter o alvo do resultado como uma prioridade, você acaba trocando e nesse processo confunde felicidade com resultado. Alessandro, então quer dizer que quem tem resultado não é feliz? Não, não é nada disso. É só aprender a dosar esses parâmetros para que você chegue ao resultado final com todo o grupo. Como eu falei, é uma tendência essa pessoa esconder conflitos. Eu vou parar de falar, que senão ele vai começar a ficar chateado com o que eu estou falando. E essa pessoa também, ela tem a arte de manipular através dos sentimentos. Agora eu vou contar. Sabe aquele olhar do gatinho do Shrek, aquele olhar de pidão? Pois bem, pessoas com esse perfil têm esse olhar assim bem aguçado, sabe? Conseguem manipular. Mas eu gosto muito de pensar sobre isso. A gente, quando pensa na palavra manipular, a gente fala assim, nossa, isso não é muito legal. Vou te contar uma coisa. Sabia que se a gente mudar essa palavra para influenciar, a gente encontra líderes fantásticos que têm o perfil de golfinho? Por quê? Porque eles sabem influenciar as pessoas para excelentes resultados. Percebem como aquilo que pode ser um ponto fraco é um ponto muito forte? O que motiva esse golfinho? Segurança, não só dele, mas do grupo, aceitação social, construir o consenso, reconhecimento da equipe, supervisão compreensiva, ambiente harmônico, trabalho em grupo. E agora o tubarão falou, ou você fala agora, ou ele já saiu até da sala, ou já desligou o teste e foi ler a folha. O tubarão faz rápido. Ação e resultado. Comportamento, senso de urgência, ação, iniciativa, impulsivo, prático, vencer desafios, aqui e agora, autossuficiente, não gosta de delegar poder. Já viu que esse tubarão, normalmente o tubarão é aquela pessoa que ele é convidado para fazer a coisa acontecer, sabe? Chamam ele e falam assim, olha, de uma pessoa assim que a gente precisa, que vai executar. Qual é o grande desafio desse tubarão? Ele tem maior dificuldade de socialização, se ele não tem consciência disso, porque ele faz as coisas tão bem sozinho, não quer dizer que ele não tem amigos, tá bom? É que ele faz as coisas tão bem sozinho, que ele tem essa dificuldade maior de socializar. Ele muitas vezes faz do modo mais fácil e rápido, lembra que eu falei que isso também pode ser um ponto forte, mas o fato é que algumas vezes ele pula algumas etapas. Como eu comentei, às vezes é de difícil relacionamento e ele age e depois pensa. O que é um fator também que em algumas situações a gente precisa de pessoas assim, que é um ponto forte. Fazer que ocorra, parar com a burocracia, automotivação, vive aqui e agora, centralização e faz o que é preciso. É muito interessante a gente pensar sobre isso. Vou contar uma história que, se não fosse trágica, é cômica. Então eu conto que eu vou para o lado cômico. Eu tenho um perfil muito forte, tá ok? De águia. E o meu marido, ele tem um perfil muito forte de tubarão. E nós trabalhamos juntos. Certa vez, teve um período assim de uma semana, que imagina que naquela semana eu estava cometendo algumas falhas, do tipo, eu ia dar o treinamento, eu esqueci a caneta, sabe, para levar para a turma. E para mim, na minha cabeça, do tipo, eu esqueci a caneta, paro no caminho, paro na papelaria, compro uma caixa de caneta e está resolvido. Mas
Para o tubarão era algo assim, a gente fez a caneta com o logo da empresa, como é que você esqueceu? Então, o que acontece? Perfis diferentes, a gente começa, a pessoa vai falar assim, nossa, mas realmente, cada perfil nessa hora está concordando para um lado ou para o outro, tá ok? E aí ele me chamou a atenção a respeito daquilo. E parece que naquela semana outras coisas aconteceram semelhantes a essa, que para mim, tipo, não tem tanto problema, mas para ele tinha muito. E aí eu, naquele momento sofrido, meio que águia misturado com golfinho, eu disse para ele assim, nossa, vamos combinar o seguinte, cada vez que você for me chamar a atenção de alguma coisa, você me faz 3 elogios. Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou, vamos combinar o seguinte, é só você não errar, fica mais fácil. Eu contando essa história em uma das salas de treinamento, ele veio falar comigo depois, ele falou, eu falei isso para você? Eu falei, falou. Aí ele falou assim, nossa, que grosseria. Eu falei, pois bem, quando a gente tem aquilo no nosso perfil, nem a gente percebe que a gente faz aquilo. O fato que eu comento trágico vira cômico, porque eu estou compartilhando isso com vocês, sabendo que quando a gente começa a ter consciência, a gente percebe que, caramba, eu fiz isso. Então a gente começa a lidar da melhor maneira com os perfis nesses relacionamentos. O que motiva esse tubarão? Liberdade para agir individualmente, controle das próprias atividades, resolver os problemas do seu jeito, não ter que repetir tarefas e ele mesmo compete com ele. Tá ok? É muito legal a gente pensar nessas relações, como tudo isso trabalha. E agora você olhando para o grupo que está aí junto com você, se você estiver fazendo esse teste com uma equipe, você fala assim, agora eu estou entendendo. Lembra mais uma vez, sem rótulo e sem desculpas, ok? A gente está aqui focado no resultado, no autoconhecimento, onde a gente entende o que eu posso fazer de diferente baseado nessas informações. O que significa isso? Eu vou agora analisar o meu cenário, tá ok? Eu vou analisar o cenário e vou pensar assim, dentro desse meu cenário, quais são as minhas competências e pontos fortes que eu preciso continuar fazendo? Quais são as coisas do meu comportamento, do meu hábito, que eu preciso parar de fazer? Quais são as coisas que eu preciso ficar atento, porque são pontos fracos e eu preciso aprender a neutralizar eles, criar novos caminhos? E quais são as coisas que eu preciso fazer diferente? Como eu comentei, na minha profissão como treinadora comportamental, eu tenho a águia, então o que me faz ter muita agilidade e a energia flui muito bem no momento onde eu estou exposta, estou falando em público. Por outro lado, imagina a minha profissão também vai exigir de mim relatórios, formulários, contratos, que nessa hora eu vou desprender mais energia para executar. Faz sentido para você? Então é muito legal eu entender isso, entender como as coisas funcionam, como que eu posso relacionar tudo isso. Agora eu vou levar você para um outro pensamento muito interessante. Olha só, comportamentos dos perfis. Tem gente que fala assim, Alessandra, ainda não caiu a ficha. Então tá ok, olha só. A águia e o tubarão, eles têm um processo de decisão, tá vendo aqui, ó, essa águia, tá vendo meu mouse aí, o tubarão. Eles têm um processo de decisão mais rápido, tá bom? Agora, olha só, o processo de decisão do tubarão, ele é baseado mais na razão do que rápido. É curioso isso, né? Porque muitas vezes, essa águia ou esse golfinho podem até achar, e eu diria até que o lobo pode achar que o tubarão não pensou em tudo o que tinha que pensar ou não tem os argumentos totais sobre um processo de decisão. Agora, por outro lado, o lobo pode achar que o tubarão pode achar que o lobo está demorando, né? E ele tem um processo de decisão lento, mas não quer dizer que ele não tenha os argumentos que esse tubarão precisa. Lembra que eu falei que a relação deles é muito legal?
Por quê? Porque ele gosta dessa parte mais razão e o lobo tem isso. Agora, vamos pensar por outro lado aqui. O golfinho, ele decide mais pela emoção, logo também ele tem aqui dentro do seu processo um processo mais lento de decisão. Então, cada um de nós tem um pouco de todos, mas a gente, nesse processo de decisão na nossa mente, funciona um pouco diferente. E aí, o que você achou do teste? Curtiu? Gostou de conhecer um pouco mais sobre você? Como falei, é muito importante que dentro desse processo você pense assim: qual vai ser o meu plano de ação? Pensando no meu alvo, nas coisas que eu desejo conquistar, onde eu quero chegar, o que eu vou trabalhar a partir de agora? Na prática. Se eu tenho dúvidas sobre o que eu vou fazer, te aconselho a conversar com pessoas que você conhece, que têm o perfil diferente do seu e que executam as coisas que você gostaria de executar para saber o que ela faz. Que você pode copiar, né? Copy-paste. Copia e cola. Tá ok? Porque as pessoas elas fazem e falam, poxa, muito legal eu fazer isso. Então, nesse plano de ação, fazer as coisas sempre da mesma maneira, esperando resultados diferentes, é o princípio da insanidade. Logo, o teste aqui tem o seguinte objetivo: querer mudar atitudes e, com isso, mudar a sua rotina. Fico aqui, me despeço de você nesse teste. Vou deixar algumas informações para você. Você sabe que esse teste está disponível em vários canais, mas você me encontra por aí, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Telegram. E o meu objetivo é que você saia daqui com um plano de ação e execute esse plano com excelência, para que você chegue aos seus resultados. E vá além com a Alessandra Rufino.